falando de TEDx também, tem outra coisa muito legal que você foi vice-presidente da IESEC, né? Sim, E gente. aí, queria que você explicasse pra galera o que é a IESEC e Explico. como que foi essa sua experiência aí, né? Sensacional, sensacional. Trabalhando com isso. Bom, a ISEC é uma fundação também sem fins lucrativos que promove a liderança jovem, né? É uma fundação internacional sem fins lucrativos. E como que a gente promove a liderança no jovem? Na verdade, assim, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com alguns jovens de Amsterdã, que se reuniram e falaram assim, cara, o mundo precisa de novos líderes, né? Uau. Porque se a gente continuar com os líderes que a gente tá aqui, a gente vai ter uma terceira guerra. Então, os jovens se juntaram, ali alunos de economia, alunos de relações internacionais, falaram, bom, vamos abrir uma instituição, vamos abrir alguma coisa para a gente realmente tentar ali desenvolver no jovem as coisas que a gente quer ver num líder no futuro, né? E eles começaram todo esse movimento. Então, no mundo hoje, se eu não me engano, são 106 comitês no mundo, tá certo? E aqui no Brasil, se eu não me engano, também são 56. Então, tem vários comitês da ISEC espalhados aí pelo Brasil. E como que a gente faz, né, esse desenvolvimento? A gente faz através do intercâmbio voluntário. Então, como é que é? Eu era VP IGV, que era Incoming Global Volunteer, que eu era a vice-presidente da galera que vinha para o Brasil. Então, eu recebia os intercambistas para fazer esses trabalhos voluntários nas ONGs aqui de São José. Uau, Então, que assim, legal. a gente fazia contato, né, de parceria com todas as ONGs e depois a gente colocava os intercambistas para trabalhar lá. E, gente, era um trabalho tão lindo, assim, eles faziam eles se transformavam, porque o que acontece? Normalmente eram pessoas de classe média alta, né, que vinham e saíam da sua zona de conforto, né? Então, o primeiro tchan ali pro líder é saber que a sua realidade talvez não condiza com a realidade do resto do mundo, né? Total. Então, assim, o pessoal ficava... Nossa, no começo, assim, não queria muita interação. E depois eles caíam ali na graça das crianças. Era sempre com criança, né? Então... E também tinha toda a parte do ODV, né? Que é a parte que a gente manda brasileiros para outros comitês do mundo para fazer a mesma coisa, intercâmbio voluntário. Então, trabalhar nas ONGs em outros comitês. A gente acha que tem amigos que foram, né? Não tem certeza. Agora eu já não tenho certeza, mas eu acho que não nem a Rena, nem o Gabs, mas eu acho que a Mari já fez. São 8 semanas, mais ou menos, o projeto. Pode crer. São 8 Mas semanas. É muito legal. Muito show. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Teve até um caso, posso contar? Pode, Por por show. favor. De uma ONG, né? A gente recebeu uma egípcia em casa. E daí, assim, eles ficam todos em host families. Então, a gente arruma famílias aqui em São José para que abriguem eles durante as 8 semanas, né? E daí, essa menina, ela tava no meio do Ramadã. Então, assim, ela usava o véu, ela era muçulmana. E veio cheio... aquela cultura, né? Poxa, mega restritiva ali. Todo o respeito do mundo. Mas era uma cultura muito diferente da nossa. Muito diferente. E ela chegou assim, ela não curtiu, cara. Ela não curtiu. E o primeiro dia de trabalho... A primeira semana, a gente vai, né? Os participantes da ISEC... A gente vai acompanhando eles, né? Até para eles saberem o caminho de casa, qual ônibus pegar e tal. E daí essa menina, ela tava com a gente, né? Com a minha família. Ela não... A gente viu ali que ela tava meio assim... Que ela não tava interagindo muito com as crianças e tal. E daí... teve uma criança que... Ela perguntou, né? O que você quer ser quando crescer? E daí eu traduzi pra criança, e a criança virou e falou assim, eu quero ser bandido. Nossa. Cara, aquilo ali pra mim foi um choque. E pra ela, então, mais ainda. Só que a gente também aprende muito, entendeu? A gente vendo ali, eu falei, cara, olha a realidade. Olha a realidade. E vendo e eu perguntei, nossa, mas por quê? Daí ele, porque meu pai é bandido, meu irmão é bandido.
E a gente viu que o ambiente moldou aquela criança ali para ser a mesma coisa, né? Para ser aquilo que os pais são e etc. Mas olha que genial, olha como o projeto fez sentido. Depois, ela ficou muito tocada, né? E ela meio que apadrinhou aquele menininho, né? Ele devia ter o quê? Uns 6 anos de idade. E no final do projeto, e eles davam aula de inglês para as crianças, né? Então, assim, as crianças começavam já a pegar umas palavrinhas, né? E dentre outras várias atividades. E no final do projeto, quando ela foi embora, ela perguntou para ele de novo: o que você quer ser quando crescer? E ele falou: professor de inglês. Ai, gente! Eu fico arrepiada. Eu fico arrepiada. Você tem noção que, assim, uma pessoa ali pode ter mudado completamente a mentalidade daquela criança. Meu Deus. Talvez esse tempo que ela ficou no projeto pode ter feito com que ela tenha novas escolhas no futuro, né? Nossa, que bonito. Ai, gente, maravilhoso. Nossa, e como é importante esse intercâmbio cultural também, Muito. né? Então, tipo, a gente fala, viajar é ótimo, tal, e aí receber pessoas também, essa criança ou as outras crianças, Demais. e ter esse contato já desde cedo com pessoas de outras culturas, Demais. outros idiomas, é muito legal, enriquecedor, né? Muito show, porque assim, vinha gente do Egito, da Turquia, cara, de todos os lugares da América Latina, Colômbia, Chile. Nossa, assim, sensacional. Então, a gente chegou aqui no pico, né? Porque a gente falava que o pico era julho e férias de novembro, dezembro, né? Porque a gente só vale para universitário. Então, era as férias. Isso que eu ia perguntar, se não dava Eram pra as gente... férias. Ai, gente, eu queria muito ter ido viajar, mas não podia. Já tinha passado da idade. Se eu não me engano, acho que até 29 anos ou 28 anos. Você ainda dá tempo. Aí, tá Tempo, vendo? mais Mas um tem que ter aninho. vínculo com faculdade. Aí vai Tem ter que essa. terminar. Vai ter que Que voltar. isso? Vou voltar pra Univap. E daí, no pico, a gente chegou a ter em julho aqui, acho que 42 intercambistas. Meu Pra Deus. Sério. cuidar dessa E galera, daí, né? assim, a gente fazia uma weekly meeting, né? Que era a reunião ali do pessoal, que a gente encontrava todo mundo e eu puxava uma reunião ali com geral. A gente sempre fazia no Sesc. Então, toda quinta-feira eu escolhia algum tema, alguma atividade para fazer com a galera, para realmente integrar todo mundo, né? Porque eles tinham contato com as crianças, mas eu queria que eles tivessem contato também entre eles, né? E tivesse essa troca. E assim, saiu namoro lá de intercambista, Olha. entendeu? Gente que namora até hoje. Saiu, assim, grandes amizades. Que Gente que eu legal. falo até hoje. Então, assim, é muito show. É muito show. Legal. A gente teve a oportunidade de participar do intercâmbio nacional. O Geração Futura. Legal. Jovens do Brasil inteiro se reuniram no Rio de Janeiro, né? 33 jovens. Ela foi 1 ano, eu fui 2 aninhos depois? Não, no ano seguinte. No ano seguinte? Ah, então foi rapidinho. E é muito Cara, massa, olha que né? show. Assim, e a gente tem relações até hoje. A gente fala, qualquer lugar do Brasil que a gente for, Exato, a gente tem uma casa pra ficar. Exatamente. Alguém vai salvar a gente ali. Exatamente. Imagina quando você tá envolvido nisso, você tem casa em qualquer lugar do mundo. No mundo, Não, exato. e é uma relação que você cria que é muito doido, né? A gente não foram 8 semanas, mas foram 15 dias. E é muito doido a relação que você cria nesse processo mesmo, né? De tipo, de intercâmbios de conhecimento de pessoas Sim. ali que estão, tipo, muita gente nunca tinha nem pegado o avião e foi ali pro Rio, Muitos né? aprendizados. Então, tipo assim, é muito doido. Então, no último dia, assim, a gente chorava. Tipo assim, é muito doido, a gente chorando. Pessoa que 15 dias você conheceu. Um dia lá parecia que rolava tanta coisa, tanta coisa. muito Você tinha uma doido. palestra com a Fernanda Gentil, ou no caso dela, o Zeca Camargo. Olha que show. Aí no meio da tarde, sei lá, você ia pro Projac. Olha, gente. Sabe? Aí à noite você tava no Rio de Janeiro com 33 jovens do Brasil. Então você ia pra lá, pra ser numa balada. Assim. O dia seguinte, mesma Sensacional. coisa. Então, assim, passavam-se semanas Sensacional. em poucas horas. Não, assim. Olha que legal. Isso é muito doido. Eu imagino mesmo essa experiência com tanta gente e mais tempo, assim, de convívio, Muito né? bom, gente. Não, Isso muito me ajudou doido. muito também no inglês, né? Isso que eu ia te perguntar mesmo. Nossa, eu estudei inglês durante muito tempo, mas é aquela coisa, né? Você tem que praticar. Então, eu fiquei 2 anos aí dentro da ESEC como VP. Não, 1 ano como VP, metade do ano como membro. Entrei como membro, já virei VP. E
Nossa, ajuda demais no inglês. Eu falava inglês o tempo inteiro, porque era a gente resolvendo BO no telefone o tempo Olha. inteiro. Todo mundo tinha o meu telefone. Aham. Então, qualquer coisa que eles precisassem, tinha que falar comigo. E o inglês com sotaques diferentes Com também. Então, eu sotaques imagino. Completamente diferentes, entendeu? E inglês e espanhol. Porque o espanhol, assim, dá pra você dar uma arranhadinha ali no Aham. portunhol, né? E daí eu comecei falei, cara, até que eu mando benzinho, assim, Uhum. né? Porque convivi ali durante 8 semanas com aquelas pessoas. E assim, não eram só 8 semanas e acabou. Eram 8 semanas para uma turma, delas iam embora, vinham mais 8. Então era assim, entendeu? Então era o tempo Gente. inteiro. Isso me ajudou demais, inclusive nas minhas palestras, que eu já tive que dar palestra em inglês.